Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2021. O assunto da lição, as bodas do Cordeiro. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre escatologia, as últimas coisas na visão dispensacionalista, a visão assembleiana das últimas coisas. Como disse, o tema, as bodas do Cordeiro. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos que você pode acessar no www.ebdenfoco.com. Você tem aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos e aula em PDF. Tudo isso gratuito. Acesse então www.ebdenfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo premium, que são para aqueles que são assinantes do ebdenfoco.com. Se você já é assinante, você já tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso aos slides em PowerPoint, slides coloridos, editáveis para você usar na sua escola bíblica, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico de teologia. Acesse www.ebdenfoco.com e confira, seja assinante do EBD em Foco. Lembrando que nós temos também uma série de subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva esse contato 94, é o DDD 94 98409 2869. Mande uma mensagem para o ebdenfoco.com e nós estaremos respondendo você. Muito bem, o texto do dia: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19 e verso 7. Nesse texto de Apocalipse, nós vemos uma referência a um encontro da igreja com Cristo, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. A síntese: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Óbvio, né? Porque as bodas do Cordeiro é o encontro da noiva com o noivo, é o encontro da igreja com Cristo, do salvo com Cristo. Somente o salvo estará neste evento glorioso. O texto bíblico para nosso estudo e reflexão, Mateus capítulo 25, verso 1 até o verso 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas claro, você irá estudar esse texto e fazer as pesquisas relacionadas a todo o conteúdo das bodas do Cordeiro. Nossa introdução. Depois do arrebatamento da igreja, será estabelecido o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo. Nós estudamos na lição passada. Após, teremos as bodas do Cordeiro. Este será o tema que vamos estudar na lição de hoje. Então, numa perspectiva dispensacionalista, a igreja será arrebatada e levada para o céu. Imediatamente dar-se-á o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo e eles serão galardoados, e na sequência eles participarão das bodas do Cordeiro, aonde estarão em uma grande festa que se simboliza, né, ou simboliza não, aonde se concretiza a união de Cristo com a igreja. No Antigo Testamento, o simbolismo do casamento era utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel. Isaías 54, verso 5, diz isso: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Sempre houve nessa perspectiva monoteísta de Israel a ideia de Israel como esposa e Deus
como o marido. No Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noivo, núpcias, por João Batista e por ele mesmo em Marcos 2, 19 e 20. A igreja é apresentada como sendo a noiva de Jesus Cristo. Não só Jesus ou os discípulos, mas os apóstolos em suas cartas, Paulo, por exemplo, faz também essa comparação de que a igreja é uma noiva que está se preparando para o encontro com o noivo. E, obviamente, em algum momento, esse encontro irá acontecer. E, na concepção dispensacionalista, este acontecimento será as bodas do Cordeiro, que dá-se-á após o arrebatamento da igreja, após o tribunal de Cristo no céu. Primeiro tópico, a parábola das bodas. O matrimônio. Nos dias de Jesus, o casamento judaico era celebrado de maneira bastante distinta do que acontece na atualidade no Ocidente. O casamento tinha início com o noivado, quando um acordo formal era assinado e o noivo pagava o dote à família da noiva. Geralmente era o amigo do noivo quem fazia a negociação e levava o pagamento. Nós temos aqui uma descrição do autor sobre como provavelmente era o casamento no Oriente Antigo. E assim, pelas minhas pesquisas, há muitas fragmentações nas informações. Então, essa é uma ideia geralmente aceita, mas que pode haver outros elementos dentro desta ideia do casamento judaico. Mas, basicamente, tem essa perspectiva do casamento judaico que é apresentado nessa parábola das bodas. Depois o noivo vinha buscar a noiva na casa dela, e então os nubentes saíam em cortejo. A noiva era acompanhada por damas de honras que carregavam lamparinas acesas até a casa do noivo, onde acontecia um jantar em celebração. Em geral, essa comemoração durava 7 dias. Só lembrando aqui que este texto, indicado da lição que está falando de uma festa de casamento, de virgens, de Mateus 25, talvez o objetivo desta parábola não seja falar das bodas em si. Esta é uma inferência indireta que o autor faz, porque a parábola das 10 virgens, que a gente conhece como parábola das 10 virgens, a ideia dela é mostrar a prontidão que nós devemos ter, que nós devemos viver antes do noivado, ou melhor, antes da boda, Esse texto não faz uma referência direta como será, ou não é uma referência direta sobre as bodas do Cordeiro, mas uma referência indireta, tá? Mas a gente pode usar o texto como uma referência indireta para nós afirmarmos que sim, esse evento irá acontecer um dia para a igreja. Jesus, um excelente professor, tomou como exemplo, na continuação do sermão profético de Mateus 24, a celebração do casamento para falar a respeito da sua vinda repentina. Exatamente, essa é a ideia. O mestre disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A ideia é de entrarem para essas bodas, certo? Então, a ideia é a esperança da chegada do noivo para entrar para a festa com a noiva. Óbvio, como o comentarista mesmo faz menção aqui,
que Jesus contou esta parábola para mostrar como nós devemos estarmos preparados, né, por causa da sua vinda iminente. Esse é o básico, né, é o centro da parábola, mas óbvio que por inferência mostra-se que o noivo virá inesperadamente e ele virá para buscar a sua noiva, que nesse contexto não é uma única pessoa, mas é um corpo composto por vários membros, e o levará, né, e a levará, melhor dizendo, para uma grande festa, para a concretização do seu casamento. Então é importante nós já desde agora notarmos que a ideia do texto nos faz lembrar que Jesus virá de forma repentina, né? E por isso nós precisamos estarmos atentos, vigilantes. Ele levará um povo, não uma pessoa, uma nação específica, mas um povo separado, um povo santificado por ele, né? Que ele já fez uma aliança antes, que ele já tem um compromisso antes. Não será um povo qualquer, ele não levará um povo qualquer, mas ele levará um povo santificado e levará para o seu casamento, nesse caso a festa das bodas do Cordeiro. Embora vestidas a caráter para o cortejo do matrimônio e com as lâmpadas à mão, Jesus declarou que 5 das virgens não eram prudentes, pois lhe faltou o azeite, símbolo do Espírito Santo, para seguir até o fim do cortejo. Precisamos estar preparados até o fim, pois não sabemos a hora em que o noivo virá, né? Esse é o princípio básico da interpretação da parábola, estarmos sempre preparados. O noivo virá para buscar a sua noiva, para o seu casamento, e nesse casamento, a concretização desse casamento, haverá uma grande festa, haverá uma grande celebração, e nós precisamos estar preparados para esse dia. As 10 virgens. As 10 virgens estavam aguardando o noivo. Todas carregavam suas lâmpadas e estavam vestidas de acordo com o evento. Porém, somente 5 delas eram prudentes e levaram uma reserva de azeite suficiente para o caso de o noivo tardasse a chegar. Então, nós temos não é à toa, né, que a tradução do texto fala prudentes, né? O cristão deve viver de forma prudentemente. Sempre, né, o professor deve explorar isso com seus alunos, que o cristão deve viver prudentemente, sempre tendo a humildade de saber que ele não tem controle sobre esses eventos. E por não ter controle sobre esses eventos, ele deve viver de forma prudente, porque ele não sabe a hora que o noivo vai chegar. Esse conceito de chegada repentina do noivo está presente em todo o Novo Testamento. Desde os evangelhos até as cartas dos apóstolos, nós temos essa ideia de que Jesus virá como um ladrão, ou seja, no momento em que não se espera. Por esta razão de estarmos sempre preparados. E quem está preparado é quem vive de forma diligente, quem é prudente, quem se programa, quem se prepara. Então, o cristão deve estar sempre preparado por não ter controle sobre essa situação, e por não ter controle sobre toda essa situação, não sabe exatamente quando Jesus virá, quando o noivo virá. Ele pode chegar a qualquer momento e pode pegar muita gente desapercebida. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de estarmos preparados para o encontro com Ele todos os dias da nossa vida, pois não sabemos quando esse encontro se dará. Então, o que acontece, né? A gente pode fazer até uma conjectura aqui com o casamento ocidental mesmo. Você imagina um noivo e uma noiva que se comprometem, né, com o noivado, e eles vivem sem serem fiéis a esse compromisso, né?
se comprometem com o noivado para daqui a um tempo se casarem, mas neste intervalo eles vivem como sem nenhuma fidelidade. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido que uma moça e um rapaz, como na nossa igreja a gente faz a questão da consagração da aliança, né, que é o noivado, não faz nenhum sentido de uma moça e um rapaz noivarem e até o dia do casamento eles viverem em infidelidade um com o outro. Ou você imagina que o noivo, uma moça e um rapaz noivam e a moça viva em infidelidade com o noivo. Você acha que no dia do casamento ele ainda vai querer casar com ela? Não vai. Ou vice-versa? Não vai. Então é absolutamente necessário que a gente entenda que quando nós aceitamos Jesus, nós entramos em uma aliança com Ele. Nós consagramos a aliança com Ele. Nós noivamos com Ele. E espera-se que nós estejamos preparados para o dia do casamento, para o dia de nos encontrarmos com Ele. É absolutamente necessário que nós estejamos preparados para o dia que nós iremos encontrar com o Senhor. Vivemos tempos difíceis e precisamos perseverar na fé, pois não sabemos o dia nem a hora que o noivo virá. E como eu acabei de falar, não faz o menor sentido você dizer que é cristão, que tem um compromisso com Jesus, que aguarda o arrebatamento, que espera estar nas bodas do Cordeiro, mas vive em infidelidade hoje. Quem vive em infidelidade hoje não estará nas bodas do Cordeiro. Carecemos do azeite em nossa lamparina a fim de que ela não venha a se apagar caso o noivo demore. Sua lamparina está abastecida do azeite? É tempo de buscar ao Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando e praticando tudo que Jesus nos ensinou a guardar. Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque nessa parábola, ainda que a ideia do azeite não seja uma ideia principal, né, por inferência, a maioria dos teólogos, especialmente os pentecostais, fazem essa comparação de que o azeite ali faz uma referência, né, um símbolo do Espírito Santo. E ainda que de forma indireta, é até interessante a gente observar isso, porque de fato, se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não é selado, né? Que o apóstolo Paulo diz que Jesus nos salvou e nos selou com o seu Espírito Santo. Se lhe falta o Espírito Santo, óbvio, lhe falta a salvação. Você não está em aliança com o Senhor e, portanto, não irá ser arrebatado. Não vos conheço. Depois de irem comprar azeite, as virgens loucas retornaram à casa do noivo, numa última tentativa de entrar para as bodas. Entretanto, já era tarde demais. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente vê isso recorrentemente nos dias de hoje, né? A gente que lida com pessoas na igreja, a gente vê muitas pessoas dizendo: eu sou jovem demais para ser crente, preciso aproveitar a vida. Outros dizem: não, agora não, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Mais para frente eu decido aceitar a Jesus. Então, o que acontece? O noivo já começou a cerimônia de casamento. Não sei se vocês percebem isso, mas a morte de Jesus na cruz, e a sua ressurreição e a ascensão ao céu e a promessa do arrebatamento da igreja já é o pacto, já é a consagração da aliança, tá? Então, nós já estamos esperando o noivo, nós já estamos noivados com Cristo. Você não pode viver como se não fosse noiva do Cordeiro, né? E fazer como estas 10 virgens, essas 5 virgens que diz: não, a gente está indo, né? Mas a gente espera aí, o noivo de fato certamente vai atrasar, mas se ele atrasar, a gente corre no mercado e compra o azeite para a gente poder entrar
para a festa. O problema é que elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Esse é um ponto muito importante na escatologia dispensacionalista, é a iminência da vinda de Cristo. É muita tolice de alguém pensar que pode decidir a sua vida no futuro. Você tem apenas o hoje para decidir a sua vida. O amanhã, de fato, não nos pertence. A resposta do noivo serve de alerta para nós. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, não existe essa possibilidade de vocês entrarem, porque vocês passaram todo o período do noivado desconectados do propósito. Vocês não tiveram nenhum relacionamento comigo. Vocês não estiveram de fato conectadas a mim. Então, como é que agora vocês querem entrar para a minha festa? De modo nenhum. Me lembro de uma vez que eu estava internado no hospital e eu conversando com um enfermeiro e cristão, e a gente conversando sobre o arrebatamento da igreja, e ele falando: irmão, você imagina se uma pessoa que você nunca viu na sua vida chegasse hoje na sua casa e dissesse: a partir de hoje eu vou morar na sua casa, o que você me diria? E eu respondi para ele: irmão, de modo algum eu vou deixar essa pessoa morar na minha casa sem eu conhecê-lo, né? Não faz o menor sentido. E ele disse: então a reflexão é o seguinte, irmão, as pessoas querem viver distantes de Deus, querem viver desligadas do noivo e querem entrar para a festa do noivo, querem se casar com o noivo, mesmo sendo estranhos para o noivo. Então muitas pessoas, até mesmo dentro das comunidades religiosas, são estranhas para o noivo, porque não vivem em fidelidade com ele. E muitas pessoas no mundo que não têm nenhum compromisso com Cristo, nunca fizeram nenhum acordo, não têm nenhuma aliança com Cristo e acham que simplesmente estarão na festa das bodas do Cordeiro com o Senhor. Mas a resposta de Jesus para essas pessoas vai ser: em verdade vos digo que eu nem vos conheço. É tempo de buscar a Deus e deixar de lado aquilo que é efêmero. Não basta ser um religioso, mas é preciso ter vida espiritual saudável, e isso significa ter comunhão e intimidade com o Filho de Deus, que eu acabei de falar, né? A história, né, que eu acabei de contar, que aconteceu comigo, com esse irmão que eu conheci no hospital, né? As pessoas não querem ter nenhum relacionamento com Deus, mas na hora da festa eles querem estar presentes. Ei, isso não vai acontecer. Muitos estão nas igrejas, mas estão vivendo como as virgens loucas, pois não tiveram uma experiência real de salvação, não experimentaram do novo nascimento, da santificação, e estes, infelizmente, no grande dia ouvirão do Senhor: eu não vos conheço. Aliás, isso aqui, desde a história que eu acabei de contar até aqui, o professor deve explorar com os seus alunos, porque é muito importante. É muito importante que você esteja em comunhão, e essa comunhão que eu estou falando não é a comunhão na perspectiva tradicional de estar apenas orando, participando de campanhas de oração e essas coisas, está vivendo uma vida legalista. Eu estou falando de uma aliança real com Cristo. Está entendendo? Essa comunhão é de estar em um relacionamento. Em um relacionamento com Cristo. Se você não estiver vivendo um relacionamento verdadeiro com Cristo, se você estiver vivendo apenas uma superficialidade, você pode estar frequentando a igreja, pode cantar, pregar, orar, fazer o que você quiser, mas você ainda vai ouvir um não vos conheço. Então você precisa estar em um relacionamento real, verdadeiro, concreto com Cristo, sendo transformado por Ele, experimentando a santificação, a transformação da vida, a alegria da salvação, o amor por Cristo e pela sua vontade. Você precisa estar vivendo isso como prova de que você é noiva do Cordeiro. Que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo e que não venhamos nos tornar amigos do mundo e imprudentes, loucos, pois não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
O apóstolo Tiago fala, essa expressão é forte, mas é verdade. Charles Spurgeon dizia: aquele que espera um sorriso do mundo deve esperar a reprovação de Deus. Ou seja, se o mundo, se o sistema mundano não se incomoda com você, com as suas convicções, então você está pouquíssimo representando Cristo aqui. Não sabemos quando o Senhor voltará, por isso sejamos prudentes. Esta expressão pode se tornar recorrente, redundante nesses textos, nessa lição, mas é sempre bom lembrar que Jesus voltará e nós precisamos estar preparados. Segundo tópico, características das bodas do Cordeiro. Quando se darão as bodas do Cordeiro? De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, as bodas do Cordeiro serão um evento magnânimo que acontecerá após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja glorificada, né? Como já falamos no início, de forma cronológica, né? A igreja será arrebatada aos céus, né? Na perspectiva dispensacionalista defendida pela Assembleia de Deus. Como nós falamos em uma lição aí passada, né, explicando a diferença entre arrebatamento e volta de Cristo. O arrebatamento será a vinda de Jesus até as nuvens para levar os salvos, e será de forma repentina e invisível, e o mundo não verá. Quando o mundo perceber, a igreja já não estará mais presente. Então, a igreja será arrebatada, será levada ao céu. Os crentes estarão no tribunal de Cristo para o julgamento de suas obras, né, que nós estudamos na lição passada, e após o término do tribunal de Cristo, onde os crentes serão, as obras dos crentes serão julgadas e eles serão recompensados ou não pelos galardões, então dar-se-á a celebração do casamento de Jesus Cristo com a igreja, o que aqui chamamos de bodas do Cordeiro. Sabemos que o arrebatamento, quando Jesus irá buscar a sua noiva, acontecerá antes da grande tribulação, né? Lembrando que essa é a perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, obrigatoriamente, essa ideia nos dá essas informações de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Enquanto o juízo de Deus por 7 anos estiver acontecendo na terra, a igreja estará nos céus e depois de adornada no tribunal de Cristo, participará do banquete do casamento real. Depois de terminada as bodas do Cordeiro, Jesus virá juntamente com a igreja e todo olho verá. Então, nós estamos falando das bodas do Cordeiro, né? Os relatos bíblicos, os textos bíblicos que a gente tem é de que haverá esse encontro, né, que haverá esta festa, mas nós não temos relatos pormenorizados de como será. Nós inferimos, né, os teólogos fazem essa inferência de que será após o arrebatamento, pós o tribunal de Cristo, no momento em que a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra. A festa será algo sem precedente, não há como nós explicarmos. Jesus fez referências a grandes banquetes, né? A banquetes suntuosos que os reis faziam naquela época, mas óbvio, era a única imagem humana que as pessoas tinham para que Jesus pudesse fazer uma referência. Então, haverá essa grande festa, mas os detalhes nós só saberemos se estivermos lá. Então esteja preparado, eu quero encontrar você neste grande dia. O grande banquete. O Senhor Jesus deseja ceiar com a sua igreja. Em Apocalipse 3:20, ele declarou à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É interessante notar que Laodiceia, né, era uma igreja que estava
vazia, né, que estava morna. Era uma igreja que era rica, né, no sentido material, mas, como o próprio texto diz também, tinha fama de que vive, mas estava morta. E era morna, não era fria nem quente, era morna. Então, era uma igreja que, na realidade, Cristo não fazia parte dela, né? Então, o texto nos leva ali a nós refletirmos o seguinte, que a igreja tinha tudo menos Cristo. A igreja dava ênfase a tantas coisas menos a Cristo. E aí Jesus então diz, olha, se eu estiver no centro de vocês, eu ainda, além de fazerem vocês felizes aqui, vocês serão felizes comigo no dia da minha ceia. Além de celebrarem aqui, vocês celebrarão comigo na minha ceia. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito nas bodas do Cordeiro. Contudo, é bom lembrar que as bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que vencerem o mundo, a carne e o inimigo, né? Que não era o caso dos laodicenses, porque o próprio texto diz que eles tinham fama de que viviam, mas estavam mortos. Então, nós precisamos estar vivos em Cristo. Somente os vencedores terão direito de se assentar à mesa do Senhor, né? Somente aqueles que permanecerem fiéis. Eu estou fazendo um estudo essa semana sobre o profeta Abacuque, e ali nós temos a expressão de Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela sua fé. Ou seja, a ideia de Abacuque ali, de Deus ali falando para Abacuque, era em comparação ao ímpio. Ele faz uma descrição de como o ímpio vive e de qual é o fim do ímpio. Mas o justo seria salvo por viver em fidelidade, por crer em Cristo irrestritamente e ser obediente à sua palavra. Então não pense que se você não é obediente a Cristo, você estará nas bodas que não estará. A conclusão do plano da redenção. Durante toda a história da igreja, o desejo de Deus sempre foi conduzi-la até as bodas do Cordeiro. Óbvio, né? Deus é gracioso, maravilhoso, que como ele fez a proposta à Laodiceia, olha, se vocês abrirem o coração, eu celebrarei com vocês aqui e vocês celebrarão comigo nas minhas bodas, né? O desejo de Jesus sempre foi nos fazer alegres, felizes, contentes e que o ápice dessa alegria seja lá no céu. Às vezes a gente é que vive comendo migalhas, comendo comidas de porcos aqui nesse mundo, mas Deus tem coisas boas para nós e no céu será o ápice da nossa festa. Agora, diante da imortalidade, da incorruptibilidade dos corpos dos santos, a noiva de Cristo terá a imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo. São coisas que a gente fala assim, com palavras, procurando as melhores palavras, mas somente o dia que nós estivermos com Cristo saberemos como nós seremos. Seremos sim semelhante a Ele, porque o texto nos diz que nossos corpos serão transformados e como Ele é, nós seremos também. Será o triunfo da igreja do Senhor, que aqui na terra foi tão maltratada e perseguida. Todavia agora poderemos dizer, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era amor. Ah, glória a Deus, né? Maravilha, Cantares 2 e 4, né? Nós fomos colocados diante daquele banquete e a bandeira de Deus em nós é sempre o seu amor. O tempo de cantar da igreja chegará. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra, né? Cantares 2
e 12. Terceiro tópico: tempo de festa e de alegria. Alegria, exultação e glória. O texto bíblico de Apocalipse 19, verso 7, traz esperança e alegria para todos os crentes em Jesus Cristo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, o tempo de preparação terminou. Agora a noiva está pronta e o casamento deve ser celebrado. Neste mundo enfrentamos tribulações, tristezas e provações, mas temos a certeza de que haverá um tempo de júbilo, festa e alegria sendo preparado para nós, né? Então, como diz o texto, alegremo-nos, regozijemo-nos e demos glória, porque nós estaremos um dia com Cristo nesta grande festa. Neste texto, temos dois verbos de ação. O primeiro é regozijar, kairo, e o segundo é alegrar, agaliao. Depois de um longo período de sofrimento, a noiva do Cordeiro desfrutará de um glorioso tempo junto do seu amado. Seremos servidos pelo próprio Jesus e ali experimentaremos o maná celestial. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, né? Um dia nós estaremos com Cristo neste evento celestial. E tudo que nós falarmos aqui para descrevermos ainda é pouco do que de fato será. Talvez você esteja enfrentando momentos de dor e sofrimento, porém não desanime, pois chegará um dia em que você vai experimentar a verdadeira alegria e estará para todo sempre junto com o Senhor. Essa é a nossa esperança, a esperança do cristão. Nós não podemos viver nesse mundo de forma desregrada e também não podemos viver de forma engessada, mas também não podemos viver sem esperança. A esposa se aprontou. A expressão usada para aprontou, etoimazo, pode ser traduzida como ataviou ou adornou-se perfeitamente, e isso para o casamento dos séculos. Sabemos que em um casamento todos aguardam a chegada da noiva e a sua entrada triunfal em meio aos seus convidados. Uma noiva não se apresenta de qualquer maneira. Ela investe no seu vestido de noiva, gasta dinheiro com o penteado, com o buquê e todos os preparativos para aquele dia que será tão especial e marcante em sua vida. Um dia também teremos vestes especiais. Então, nós temos que sempre estar lembrando que nós estaremos nessa festa maravilhosa, mas quem são os que estarão na festa? Aqueles que de fato estão em aliança com Deus. E quando eu digo estar em aliança com Deus, não é apenas pertencer a uma denominação, mas estar vivendo em fidelidade com Deus. Quem crê irrestritamente, amorosamente e fidedignamente em Cristo, esses estão em aliança com Ele. Esses estarão no dia do casamento com a noiva. Está chegando a hora do noivo vir buscar a sua noiva. As bodas do Cordeiro são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. Só para nós refletirmos sobre isso aqui, né? O amor de Cristo. O amor de Cristo por sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que extraordinário, né? Nós fomos resgatados. Nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos filhos. E a igreja, como
instituição, igreja como noiva, né, é formada de pessoas que eram inimigas de Deus. Mas um dia nós estaremos nessa festa, e essa festa é resultado do amor do noivo por cada um de nós. Diferente de muitos casamentos que acontecem hoje em todos os lugares do mundo, que são por interesses pessoais, as bodas do Cordeiro são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. É puro amor. Por isso o texto diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um chamado especial. Apocalipse 19:9 afirma que felizes serão todos aqueles que forem chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse evento retrata não apenas a união entre o Cordeiro e a igreja, mas também a posição elevada que será conferida aos santos de todos os tempos, uma vez que foram transformados na imagem de Cristo, né? Bem-aventurado aqueles que forem chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É óbvio, né? A ideia aqui, bem-aventurado, feliz mais que feliz. Por quê? Porque quem estará ali estará, se tiver morrido aqui na terra, estará ressuscitado e corpo transformado. Se foi arrebatado, estará ali com o corpo transformado. Se era triste, estará alegre. Se era doente, estará curado. Se era um pecador inveterado, foi perdoado, foi redimido e está liberto de qualquer ação do pecado. Então, é mais do que feliz, sem dúvida, aquele que foi chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como uma moça se alegra com seu marido em sua noite de núpcia, nós também nos alegraremos em ver a união do Cordeiro com a sua noiva. Será, sem dúvida, um dia de festa indizível na nossa linguagem hoje, somente estando lá para saber. Espero você lá. Conclusão: o esposo que pagou um alto preço de sangue, pelo dote da esposa, agora, depois de apresentá-la a si mesmo, sem mácula nem ruga, desfrutará de sua companhia eternamente, né? Como nós vemos aqui, o preço foi pago, né? O apóstolo Paulo fala ali em Efésios, capítulo 1, né, que Jesus, Deus, né, em Jesus, nos salvou, nos perdoou, nos elegeu, nos adotou e nos selou, né? Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Ele pagou o preço de sangue e nós somos dele. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário da lição de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.